Há momentos na vida em que o silêncio não vem de fora, ele brota por dentro. Não é escolha racional, é um cansaço mais antigo do que o corpo, um chamado que vem de um lugar que não sabe dizer palavras. É o instante em que algo em você entende que não dá mais para estar em todos os lugares, atender todos os chamados, responder a todos os ruídos do mundo e, sem aviso, nasce o impulso de recuar, de recolher a energia que um dia se espalhou demais. É natural resistir a esse movimento. A mente logo diz: se eu me afastar, vão me esquecer. O medo de não ser mais necessário cresce como um eco, mas há algo de profundamente sábio em se retirar quando não há mais alma no presente, porque a alma, diferente do ego, sabe que o tempo da escuta é tão sagrado quanto o tempo da ação. Antes de irmos mais fundo neste mergulho, se você aprecia esse tipo de reflexão, que une espiritualidade simbólica, psicologia e autoconhecimento, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Esses gestos simples ajudam a manter viva essa rede de consciência e permitem que mais pessoas encontrem esse espaço de pausa interior. Desde cedo, aprendemos que amor é estar disponível, que demonstrar carinho é dizer sim, que ser bom é oferecer-se a todos, sem descanso. E assim crescemos tentando provar valor pela entrega, como se ser amado significasse nunca faltar. Mas o excesso de presença rouba o espaço do mistério. E o mistério é o que mantém o amor vivo. A disponibilidade constante faz o ser humano adoecer silenciosamente, porque não é sustentável existir o tempo todo voltado para fora. O inconsciente começa a cobrar. Ele usa o corpo, o sono, a irritação, qualquer meio que consiga para avisar que energia demais se perdeu em lugares que não devolvem. E enquanto o ego insiste em sustentar tudo, a alma tenta se proteger. Ela se afasta, cria um distanciamento invisível, porque sabe que sem pausa não há vida interior possível. Carl Jung dizia que a individuação não é tornar-se alguém melhor, mas tornar-se inteiro. E ninguém pode ser inteiro se vive apenas em função das vontades alheias. Há uma hora em que o excesso de dar se transforma em forma disfarçada de controle, e o excesso de presença em medo da solidão. Por trás de muitos atos de generosidade está o pavor de não ser necessário. A alma, porém, não busca necessidade, ela busca sentido. E há sentido apenas quando existe espaço. O espaço interior é como o respiro entre duas notas musicais, o intervalo que faz a melodia existir. Se olhar com calma, perceberá que as pessoas mais serenas não são as mais ocupadas. São as que aprenderam a guardar energia. Elas vivem conectadas, mas não dissolvidas. Chegam quando realmente podem, e quando estão inteiras. Essa é a presença que cura, aquela que nasce do recolhimento, não da obrigação. Por isso, deixar de estar sempre disponível é uma arte. Uma que se aprende devagar, às vezes chorando, às vezes em silêncio. É o aprendizado de não reagir imediatamente, de não se explicar tanto, de permitir que o espaço faça o que a pressa nunca conseguiu fazer. Revelar o essencial. Quando você começa a se ausentar um pouco, o mundo ao redor reage. É natural. Quem estava acostumado a absorver sua energia sente falta. Alguns interpretam sua distância como rejeição. Outros se sentem traídos por um limite novo. Mas se permanecer nesse gesto com dignidade e calma, perceberá que os vínculos que resistem ao seu silêncio são os que valem a pena conservar. Há algo de silenciosamente transformador em observar quem aceita sua pausa e quem não. Porque é nesse momento que se revelam as dinâmicas ocultas, as relações que existiam pelo hábito da sua disponibilidade e aquelas que florescem pela autenticidade do encontro. A psique não suporta viver em ruído permanente. Quando o excesso de estímulo é constante, o inconsciente se contrai, e aquilo que chamamos de exaustão não é apenas físico,
é uma forma de defesa instintiva. O corpo tenta proteger a alma que já deu demais. No recolhimento, as camadas começam a se mover. Primeiro vem o desconforto do silêncio, a sensação de perda de importância, a solidão. Depois, aos poucos, começa a surgir um tipo de calma que você não sentia há muito tempo. É a alma voltando para casa. É como recuperar o próprio rosto após anos, tentando agradar espelhos diferentes. Aos poucos, o que parecia vazio se torna fértil. O que parecia solidão se revela repouso. E o tempo, antes tão escasso, se transforma em aliado. Jung dizia que nada desaparece. Tudo o que é reprimido se reorganiza em outro nível. Assim também acontece com a energia. O que você recolhe, depois transborda num gesto mais verdadeiro. Você passa a oferecer menos, mas o que oferece tem alma. O outro sente. Aquietar-se é o mesmo que limpar o campo energético. A vida começa a lhe mostrar o que realmente importa. Situações caóticas deixam de chamar sua atenção. Conversas superficiais perdem o brilho. E você começa a sentir prazer em estar só. Não por fuga, mas por reencontro. E se esse conteúdo está tocando algo em você, apoie o que te apoia. Curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe e conte nos comentários se esse tema fala a sua própria jornada. Cada gesto de verdade fortalece esse espaço simbólico onde a psicologia encontra a alma. Quando deixamos de estar sempre disponíveis, descobrimos que a ausência também comunica. O silêncio se torna linguagem. E esse tipo de presença invisível é, muitas vezes, mais real do que a presença física constante. Há pessoas que só nos percebem quando nos afastamos. E há amores que só florescem quando deixamos de tentar explicá-los. O espaço dá forma ao sentimento. A pausa purifica o vínculo. Mas é preciso enfrentar a sombra do medo. Aquela que diz que se você não estiver ali o tempo todo, perderá o lugar. Essa voz é antiga. É a ferida infantil da rejeição. O inconsciente carrega memórias de vezes em que foi esquecido. E quando a vida adulta toca essa ferida, a antiga criança grita. É preciso abraçá-la, dizer a ela: agora eu estou aqui e posso me cuidar. A cura começa quando o adulto acolhe o que a infância tentou esconder. Com o tempo, a alma se expande. O silêncio deixa de ser vazio e vira morada. A ausência se torna um tipo de força que reorganiza o campo. O mundo, que parecia dependente da sua constante atuação, se ajusta. Pessoas aprendem a se escutar, situações findam e novas energias se aproximam. É curioso. Quanto menos você tenta controlar, mais as coisas se encaixam. Essa é a magia discreta da individuação. Quanto mais fiel a si, mais o mundo responde em sincronia. E o amor também muda. Deixa de ser busca e vira partilha. Deixa de ser urgência e vira oferta. Você começa a compreender que amar é permitir que o outro exista fora da sua gestão. E ao fazer isso, descobre a beleza da confiança. A confiança nasce quando aceitamos o ritmo da alma. Há uma estação para o encontro e outra para o recolhimento, e ambas são igualmente sagradas. No silêncio da ausência, o self se reorganiza. Ele redistribui energia, apaga velhos contratos invisíveis, cura o que estava desalinhado. E sem entender muito bem como, você começa a ver beleza em lugares onde antes só havia exaustão. Começa a preferir conversas lentas, olhares sinceros, relações sem cobranças. O recolhimento nos ensina a estar no mundo de outro modo. Ensina que responder rápido nem sempre é presença. Ensina que cuidar do outro inclui cuidar de si. Ensina, sobretudo, que a vida não precisa da sua pressa. Ela precisa do seu centro. E a partir do centro, tudo se expande naturalmente. Nesse novo estado, até o modo como você respira muda. O ar entra sem esforço, o olhar se aprofunda. O tempo parece se dilatar.
E pela primeira vez, talvez, você compreende a diferença entre estar disponível e estar desperto. Quem vive em constante prontidão, vive de fora para dentro. Quem aprende a se recolher, vive de dentro para fora. Com o tempo, percebe que o verdadeiro amor não exige sua resposta imediata. Ele espera, porque confia. E o que confia, cresce. Já o que exige, sufoca. Deixar de estar sempre disponível é abrir espaço para que o amor respire. É abandonar o controle disfarçado de cuidado e aprender a permitir que as coisas sigam seu curso. E quando isso se torna natural em você, o mundo muda. O ritmo externo se ajusta ao interno. Tudo o que precisava da sua ansiedade para existir se desfaz. Tudo o que nasce do seu silêncio permanece. Há quem pense que recolher-se é perder intensidade, mas é exatamente o contrário. Quando você deixa de se espalhar, concentra-se. E tudo o que é concentrado tem poder. O fogo não aumenta porque se espalha, ele aumenta porque é contido. Assim também é a alma. E quando a alma recupera esse poder, ela ilumina, aquece, transforma. Por isso, não se culpe por demorar a responder, por precisar de tempo, por desejar estar só. Há sabedoria em cada pausa. A pausa é onde o inconsciente respira. Que essa reflexão te lembre do valor da ausência consciente, aquela em que você escolhe não reagir, não se justificar, apenas observar. É nesse tempo que os símbolos aparecem, que os sonhos ganham força, que as intuições se tornam claras. Se tudo isso ressoa, pause por alguns segundos. Curta este vídeo, inscreva-se, escreva nos comentários o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isto hoje. Espalhar consciência é também uma forma de cuidar do mundo. O caminho de volta a si é um ato silencioso. À medida que você recolhe partes dispersas, algo dentro se acalma. Você deixa de precisar o tempo todo provar que é bom e começa a simplesmente ser. E nesse ser, o amor muda de lugar. Sai da performance e volta à presença. Sai do fazer e retorna ao sentir. Quando a alma repousa, o mundo se reorganiza. Relações se transformam, o corpo agradece, a vida fica mais leve. Porque quando o interior se alinha, o exterior naturalmente espelha essa harmonia. Talvez este momento da sua vida seja exatamente este. O convite a parar de sustentar o que já ficou pesado. A retirar energia do que não responde mais. A escolher estar só, se for preciso, para reencontrar o silêncio que te devolve. E se for, saiba, não é o fim de nada. É o início de uma nova escuta. O amor verdadeiro não morre na ausência. Ele amadurece nela. É no espaço entre presenças que nasce a confiança, e é a confiança que mantém o elo. Ao deixar de estar sempre disponível, você cria o ambiente para que o essencial permaneça e o passageiro se vá. Você não perde pessoas, perde ilusões. Não perde amor, perde a carência disfarçada de afeto. Quando isso acontece, tudo ao seu redor se reequilibra. A energia que antes estava em 1000 direções volta ao centro e começa a irradiar do lugar certo. Você se torna mais inteiro, mais silencioso, mais verdadeiro. Sua simples presença passa a reorganizar o campo. E aos poucos você entende. O que sustenta o mundo não é a sua presença ininterrupta, é o ritmo equilibrado da alma que sabe quando agir e quando descansar. Então, se estas palavras tocaram algo em você antes de sair, conte nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que precisava se recolher? Qual foi o preço da sua disponibilidade sem medida? Escreva, curta, inscreva-se, compartilhe. Esse movimento mantém viva esta corrente simbólica de consciência, a de que o recolhimento também é um ato de amor. Quando você escolhe não estar mais em todos os lugares, descobre que o verdadeiro pertencimento começa dentro. Não é ausência, é lucidez. Não é frieza, é maturidade afetiva. Não é egoísmo,
É o gesto de quem finalmente aprendeu a amar sem se perder. E ao se respeitar, algo silencioso acontece. O mundo também o respeita. As relações se purificam, o tempo desacelera, o coração volta a caber dentro do peito, porque a verdade é simples, sempre foi. Ao deixar de estar sempre disponível, você transforma tudo ao seu redor. E dessa transformação nasce a paz de quem enfim voltou para casa.